E hoje o tema vai ser muito sério, porque a gente vai falar sobre esse show da Lady Gaga que vai acontecer no Rio de Janeiro no próximo sábado. Isso traz aí para todos nós aí muitos motivos de preocupação. Por quê? Trazem muitos motivos de preocupação, porque na última vez que a Madonna esteve no Rio de Janeiro e fez um show, logo depois aconteceram algumas das coisas mais estranhas que o nosso país já viu. Então a pergunta que nós fazemos hoje é: será que Lady Gaga está vindo ao Brasil para fazer mais uma vez um ritual em vez de um show? Porque eu acho que você que estudou 5 minutos sobre esoterismo, você sabe que isso que essas pessoas fazem no palco não são shows, mas são rituais, né? Veja toda a simbologia, veja o conhecimento que essas pessoas têm sobre esses exóticos tópicos. Então, essa é uma preocupação real que surge para quem não tem amnésia, para quem se lembra muito bem do que aconteceu na véspera do show da Madonna e o que aconteceu depois do show da Madonna, quando ela fez um show no Rio de Janeiro, inclusive nessa semana em que a Lady Gaga vai fazer provavelmente o maior show da sua vida, a gente viu que a Madonna publicou um clipe sobre o show que ela fez no Rio. É esse showzinho estranho aí que a gente está comentando, né? Então, meus amigos, esta é a nossa reflexão de hoje. Será que um novo portal será aberto? É um assunto muito controverso, delicado, sensível. Você pode não acreditar nisso, ninguém vai exigir que você acredite, mas fato é que essas pessoas acreditam, que essas pessoas fazem, que essas pessoas praticam, que essas pessoas se envolvem, que essas pessoas estudam. E nós sabemos hoje, por depoimento deles mesmos, né? Eu nunca fiz nenhum pacto, nenhum ritual desse. Mas quem fez já falou muito sobre isso. E a gente hoje vai trazer alguns desses depoimentos de algumas das celebridades mais icônicas do planeta Terra que falaram abertamente sobre a realização desse tipo de ritual e desse compromisso espiritual que é formalizado oficialmente, muitas vezes envolvendo até o sangue da pessoa. Vamos tratar de um assunto, é um assunto muito sério. Por isso, excepcionalmente hoje, eu gostaria de fazer uma oração no início dessa aula, tá bom? Eu gostaria de que todos vocês que são pessoas de oração também orassem junto com a gente, tá? Cada um ore aí o que Deus colocar no seu coração. Senhor Deus, estamos na tua presença, Pai, agradecendo por tudo, por toda a provisão, ó Deus, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor tem nos dado aí de provisão. E entramos, mas também reconhecemos, ó Deus, a nossa condição pecadora e limitada, por isso venha com o teu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, lava-nos com a água da tua palavra, purifica-nos com o fogo do teu Espírito, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da tua palavra. Na condição, Senhor, de filho de Deus, tendo recebido o poder de ser feito filho de Deus ao crer no nome de Jesus, conforme o capítulo 1 do Evangelho de João nos garante, eu decreto em nome de Jesus o cancelamento de qualquer obra de feitiçaria contra nós, de qualquer ataque espiritual contra nós, em nome de Jesus, porque a palavra diz que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar. E a Bíblia diz também que o Senhor nos esconde nos esconderijos do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Por isso, esconda-nos nesse momento, nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Decretamos o cancelamento de qualquer obra espiritual contrária nessa tarde e guarda-nos, ó Deus, no teu esconderijo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá. Lady Gaga está agendada para fazer aí um show, né, no Rio de Janeiro. Show gratuito, né? A gente já pensa assim, qual é o objetivo disso, né? Qual é a finalidade disso? Então, vamos analisar com calma, né? E então, eu não sei se você viu esse detalhe, mas Lady Gaga exigiu que as luzes do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, fossem apagadas. Disseram que foi apenas para ela manter a sua privacidade. Será que exatamente foi isso? Então, quando você analisa o fato de que ela exigiu escuridão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e no show anterior, eu não sei se você sabe disso,
ela solicitou 6 lhamas e ela exigiu num documento de 30 páginas que as lhamas não poderiam ser mancas. Quem conhece o livro de Levítico sabe que para serem usados em contexto ritualístico, os animais não poderiam ter defeitos, manchas, máculas ou ser coxos ou mancos. Então esse detalhe aqui nos revela um profundo conhecimento espiritual por parte dela. Obviamente, ela vai dizer que era tudo uma brincadeira, que ela teria colocado esse tipo de exigência só para garantir que os produtores do show iriam ler as 30 páginas. Eu acho que é uma excelente desculpa para quem quer fazer algum tipo de coisa controversa com essas 6 lhamas, né? A Lady Gaga também declarou que o seu show em Copacabana, que vai acontecer conforme está agendado, se Deus permitir, no próximo dia 3 de maio, sábado, será o maior show da sua vida, né? E segundo rumores, a gente tem isso documentado aí na internet, o outro show que ela fez aqui no Rio, anteriormente, ela gostou tanto do show, disse que foi uma experiência marcante, que ela tatuou a palavra Rio na sua nuca, para você entender o vínculo que Lady Gaga tem com o Rio de Janeiro, ao ponto de tatuar a palavra Rio na sua nuca. Interessante esse detalhe, né? Mas a gente não pode esquecer que a Madonna também fez um show no Rio, logo depois aconteceram coisas estranhas, e a Madonna já tinha feito um show em Porto Alegre, muitos anos atrás, um show recheado de simbologias ocultistas, tá? Então, da mesma forma que no filme O Mistério de Silver Lake, ou Under the Silver Lake, que para mim é um dos filmes mais incríveis que eu já vi nos últimos tempos, tirando essa parte aí das imagens desnecessárias que mostraram, o personagem do filme Under the Silver Lake, o Sam, ele decifra os sinais ocultos que ele começa a ver nas músicas, nas propagandas, na publicidade, na televisão, até nas embalagens dos cereais, né? Isso nos leva a pensar, será que realmente existe essa elite oculta? A gente sabe, por exemplo, que Aleister Crowley, né, que foi o arquiteto da religião de Telemann, ele, nada mais nada menos, conseguiu moldar completamente a cultura pop, moldando a contracultura, ou os seus primórdios, né, na cultura, no movimento beatnik, né, os beats, e depois também no movimento hip. Né? A gente sabe da grande influência do Jack Parsons e de uma ordem esotérica que ele liderava a pedido do Aleister Crowley lá em Pasadena, na Califórnia. E a gente sabe que o Jack Parsons fez, junto com Ron Hubbard, que depois criou o movimento cientológico, do qual participam várias celebridades como Tom Cruise, né, e o John Travolta. A gente sabe que teve uma grande influência em Hollywood, esses movimentos esotéricos, uma grande influência sobre os atores, as atrizes, os cantores, as cantoras e toda a indústria do entretenimento. Né? Então, a gente sabe que a influência esotérica nessas celebridades é muito grande, né? Basta você ver a simbologia esotérica que essas celebridades usam, né? E isso, eles estão, eu já vou dar um spoiler para você, obviamente, preparando aquilo que Aleister Crowley chamava de a Era de Horus, ok? Então, todos esses símbolos de corujas, de triângulos, de olhos, obeliscos, isso nos lembra não apenas o filme Under the Silver Lake, mas nos lembra também de Olhos Bem Fechados, que foi o último filme do Stanley Kubrick, e o filme The Neon Demon, né? O Demônio Neon, que é um filme também grotesco aí. Muito cuidado ao assistir esse tipo de obra, tá? Então, essas lhamas que a Lady Gaga pediu no último show, a declaração dela de que esse show vai ser o maior da sua vida, a tatuagem na sua nuca do Rio de Janeiro e algumas confissões perturbadoras de celebridades que fizeram esses acordos espirituais, obviamente vão alimentar aí várias teorias mirabolantes, né? A gente vai analisar isso tudo agora. A gente vai tentar decifrar essa visita da Lady Gaga, conectando com o show da Madonna, conectando com o legado de Aleister Crowley, Jack Parsons, Ron Hubbard, e essa simbologia de coruja, lhama, tatuagens estranhas, caos climático e meteorológico, né?
pactos esotéricos como um sinal de uma implementação da agenda crowleyana da Era de Horus, né? Então, a Lady Gaga, né, musa da escuridão simbólica, né, a Mama Monster, né, como é chamado, é uma figura ali altamente parecida com aquilo que a gente vê no filme Under the Silver Lake, né, onde os artistas são funcionários de uma elite que quer avançar uma agenda oculta. Essa perspectiva do show da Lady Gaga está me preocupando por vários motivos. Você sabe que tanto Porto Alegre quanto o Rio de Janeiro estão naquele plano, né, da Fundação Rockefeller das cidades resilientes. Isso é preocupante também, né, porque Porto Alegre já teve a sua experiência lamentável, negativa, climática. Será que algo está chegando para o Rio? Provavelmente não, espero que não. Mas vamos ficar de olho, né, porque realmente o negócio está estranho pra caramba. Então, quando você olha clipes da Lady Gaga como Born This Way, né, os olhos iluminados, né, os símbolos ali ocultos para serem decifrados, a gente vê a Madonna, por exemplo, quando ela fez um show em Porto Alegre, muitos anos atrás, usando vários pentagramas, né, remetendo aquelas festas bacanas do filme De Olhos Bem Fechados, né? Ou quando a gente olha o filme The Neon Demon, né? Onde modelos são entregues para essas entidades espirituais ali, em grandes rituais, né? E aí a gente vê esse paralelo, né, com os clipes onde Lady Gaga, por exemplo, e Madonna representam uma espécie de morte simbólica, né? A gente sabe que quase todas as religiões, a iniciação envolve essa ideia de morrer e nascer de novo. Aí você fala, Daniel, você está falando de esoterismo, de ocultismo? Não, eu estou falando do cristianismo, né? O cristianismo, o batismo, representa o novo nascimento. Representa você morrer e nascer de novo, né? Então, não é só no esoterismo e no ocultismo que tem esse negócio de, para você entrar na nossa religião, você tem que morrer e nascer de novo. Obviamente, na maçonaria vai ter isso também, mas no cristianismo tem, né? Você passa pelo novo nascimento, então isso é normal. Agora, tem um novo nascimento para as coisas de Deus e tem um novo nascimento sombrio, de coisas mais ocultas, né? Mais da escuridão. Falando em escuridão, é por isso que a simbologia da coruja é tão importante. Não só nesses filmes que a gente citou, mas também dentro do esoterismo, né? Por quê? A coruja, ela é uma das poucas aves que tem visão como a nossa, visão binocular, olhos na frente e não na lateral da cabeça, como é o caso das águias, né? Então a coruja, por ter um olho muito grande, ela é um animal de caçador de hábitos noturnos. E por isso ela consegue, devido ao seu olho muito grande e à sua visão binocular, enxergar na escuridão. Ou seja, ela consegue transitar nas trevas. É por isso que a coruja é muito usada como um símbolo do conhecimento sombrio, ou do conhecimento oculto, ou do ocultismo como um todo, tá? Então, a gente pergunta com base nisso tudo, será que Lady Gaga veio não para fazer um show, mas para fazer um ritual? Será que ela vai usar a própria força esotérica que a cidade do Rio de Janeiro já tem, né, para lançar algo, né, no mundo espiritual? A gente sabe que Crowley, né, por meio da sua religião Telema, a gente sabe que Jack Parsons, por meio da sua loja da OTO em Pasadena, moldaram Hollywood, moldaram as celebridades. O ritual Babylon Working que Jack Parsons fez, né, junto com Ron Hubbard, atraíram toda a elite de Hollywood, né? A gente sabe que esses grupos atraem, né, estrelas como o Tom Cruise, e isso acabou enraizando o ocultismo nessas celebridades e, consequentemente, espalhando o ocultismo para todo mundo, né? Então, Lady Gaga e Madonna, recheadas desses símbolos crowleyanos, telêmicos, né, triângulos, olhos, estão avançando essa agenda da Era de Horus de Crowley, seja conscientemente ou não. Elas podem não estar fazendo isso conscientemente, mas na prática estão usando os mesmos símbolos e pregando a mesma doutrina, né? A gente sabe que a coruja, por exemplo, aparece muito no filme Under the Silver Lake, né? Tem até uma mulher coruja no filme, que é uma parte grotesca do filme. O filme fica um filme bem pesado nessa hora, né? Porque tem uma mulher coruja que surge do nada e quer pegar as pessoas, né? Que é tipo uma figura que elimina as pessoas, ninguém consegue encontrar. Realmente é um grande mistério, né? Então, quando você olha
as joias da Lady Gaga recheadas de corujas, os cenários da Madonna, né? Isso realmente mostra que tem algo a mais. Não é só um entretenimento. Existe uma ritualística aí acontecendo, tá? Então, esse escurecimento total no aeroporto do Galeão, exigido pela Lady Gaga agora, esses dias, quando ela chegou ao Rio de Janeiro, lembra muito aqueles túneis escuros do filme Under the Silver Lake, lembra muito aquelas mansões ritualísticas do filme De Olhos Bem Fechados, e lembra muito no filme The Neon Demon, né, o Demônio Neon, aquela escuridão que era das cenas onde as pessoas eram entregues lá nesses rituais, né? Então, o show antigo que a Madonna fez em Porto Alegre, ela usou várias velas rituais, usou triângulos, usou cruzes, usou uma simbologia muito estranha, tá? Reflete um pouco isso. A gente sabe que a escuridão é uma simbologia, né, das trevas. Existem vários rituais desse que cultuam, né, o oculto, as trevas e a escuridão, e muitos desses grupos viam a ausência de luz como uma iniciação para essa era de Horus, né? E então, quando a gente olha isso tudo e vê a declaração da Lady Gaga que esse vai ser o seu maior show, a tatuagem na nuca, né, com a palavra Rio de Janeiro, a demanda pelas lhamas, isso obviamente amplifica essa atmosfera ritualística, né? Colocando esse show do Rio de Janeiro como algo a ser visto com muita atenção. Acho que era importante a gente até fazer um jejum, uma oração em cima disso, porque o negócio tá bravo, né? A gente sabe que além da coruja simbolizar o ocultismo ou enxergar no escuro, ela também simboliza vigilância, simboliza o monitoramento, simboliza o cuidado, né? E a Lady Gaga, ela parece não esconder os seus vínculos com esse ocultismo. Ela, em algumas entrevistas, usa até a expressão, em vez de falar "eu juro por Deus", ela fala "I swear to Lucifer", né? "Eu juro por Lúcifer", está repreendido em nome de Jesus. Parece que é explícito, né, o serviço que ela está fazendo em favor dessa agenda da era de Horus ou da era de Aquários, né? Que na prática é a mesma coisa. Os clipes, né? Você vê o clipe, ela tem um clipe chamado Judas, por exemplo, onde aparece explicitamente a figura do Baphomet. A gente vê a Madonna também usando várias simbologias do olho que tudo vê, né? Isso vai criar um mapa simbólico que é um texto a ser interpretado. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi na minha vida foi uma palestra do Léo Zagami, que a gente já falou muito sobre ele aqui essa semana e na semana passada. É um cara que foi grau 90 do antigo e primitivo rito de Mênfis e Misraim, foi envolvido com vários grupos esotéricos na Itália, é membro, né, é descendente da família real italiana e britânica, e ele falou que a comunicação da elite é por símbolo. Se você não entende esse símbolo, você não entende o que eles estão fazendo, falando e planejando e programando. Quando você entende esses símbolos, você consegue interpretar o que está sendo preparado, ok? Então, quando você olha um clipe como o clipe Judas da Lady Gaga, ou como o clipe Abracadabra que ela fez, está repreendido também em nome de Jesus, esse clipe pesadíssimo também, né? Você percebe que ali você tem um mapa simbólico a ser interpretado. Quem é esclarecido, iniciado nisso, consegue ler essas mensagens. Quem não é, não consegue. Então, muitas vezes, os cristãos, por exemplo, sendo completamente ignorantes nesse sentido, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, examinar todas as coisas e retenha o que é bom, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, né, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque não ignoramos seus ardis, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Essa falta de discernimento espiritual da igreja de hoje, essa falta de enfoque da igreja de hoje na área de batalha espiritual, as igrejas hoje perdendo completamente a visão de batalha espiritual, torna o cristianismo presa fácil para esses predadores das sombras, né? Essas corujas e águias das trevas. Eu aqui, com muita dificuldade, estou tentando restaurar esse tipo de visão para vocês, né? Então, os cultos também, não só... por exemplo, quando você olha no filme os rituais com as máscaras, né, no filme De Olhos Bem Fechados, lembram muito os figurinos, né, que a Lady Gaga usa de freiras invertidas, né, ou Madonna se apresentando como uma rainha sombria, né. O filme também The Neon Demon,
onde existem rituais em que as pessoas não apenas são entregues para a entidade, mas o sangue das pessoas acaba virando alimento. Isso lembra os shows da Lady Gaga, onde tem essa questão sanguínea também, né? E aqueles encontros da Lady Gaga com uma das maiores ocultistas do planeta Terra, Marina Abramović, né? Participando daquela, não sei se você já viu essas imagens, não vou mostrar aqui que são coisas feias, mas aquela mistura de um evento artístico, mas um evento ritualístico também, em que eles consomem pedaços de outros cidadãos, né? Para tentar dizer de uma forma viável, né? E a gente vê muito essa questão sacrificial também nos clipes da Madonna, né? Então, meus amigos, quando você entende, mais uma vez, aquilo que eu falei no início, que o Aleister Crowley, que se apresentava com a grande besta, né, do Apocalipse, quando ele codifica a religião Telema e a Ordem do Templo Oriente, influenciando Jack Kerouac, né, o movimento Beatnik, influenciando os hippies também, você vai ver que eles configuraram toda uma era recheada de celebridades que praticam e divulgam o esoterismo. O Jack Parsons, que era discípulo do Aleister Crowley, que coordenou durante muitos anos a loja da OTO em Pasadena, que era a loja Ágape, eles fizeram um ritual em 1946 chamado Babylon Working, né? Onde eles estavam invocando o espírito da Babilônia, que tá na Bíblia isso, né? Que é a feiticeira escarlate, né? Ou a meretriz vermelha, aquilo que a gente falou muito segunda-feira no Inteligência Limitada lá com meu querido amigo o apóstolo Lamartine Pozella. Mas dentro da interpretação de Aleister Crowley, a Babylon, né, é uma deusa telêmica da libertação e do caos, né? E aí o objetivo era gerar um Moonchild, que era um filho divino, dentro de um ritual ali de magia libidinosa, criaram um Moonchild, segundo Crowley, um filho divino, né? Eles realizaram esses rituais lá nos desertos de Pasadena, na Califórnia, e isso atraiu muitas figuras de Hollywood, atores, diretores, músicos, cantoras, atrizes, e isso aí impregnou toda a indústria cinematográfica e audiovisual e audiofônica com essa simbologia telêmica, né? O Ron Hubbard, né, atraiu depois com seu grupo cientológico, o Tom Cruise, né, transformando Hollywood num grande centro esotérico ali, com figuras como essas aí. Agora, existem pessoas que já falaram abertamente sobre isso? Existem pessoas que já falaram abertamente sobre isso. A gente pode olhar essas histórias e pensar assim, isso aí é teoria mirabolante, isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer, isso aí é coisa de gente desocupada, não existe nada disso. Agora, quando você pega as declarações do próprio Bob Dylan, você vai ver que tem coisa errada aí, tá? Mas antes de eu falar do Bob Dylan, eu quero conversar com vocês sobre uma outra celebridade que falou explicitamente sobre esse tema, tá? Isso foi muito interessante, né? Eu vou fazer uma prévia aqui com vocês. A gente vê esse mundo hoje que todo mundo é obcecado pela fama, né? Hoje é web celebridade, todo mundo quer aparecer. E para conseguir o sucesso e para conseguir aparecer, cada vez mais as pessoas estão dispostas a abrir mão das suas convicções morais para atingir esse estrelato, que traria não apenas fama, mas dinheiro também e reconhecimento, né? E a pessoa acaba ficando aficionada pelo reconhecimento. Ela quer aparecer, ela quer ser cultuada, ela quer ser endeusada. Então, no meio de um mundo maluco como esse, a gente começa a ver algumas revelações perturbadoras de pessoas que abrem o bico e falam, né? Eu não sei se você já ouviu falar nessa menina, mas ela se chama Melissa Savannah Ford. Melissa Savannah Ford, ela nasceu no dia 7 de novembro de 76, em Toronto, no Canadá. Ela é uma personalidade midiática, ela é atriz, ela foi modelo de videoclipes, né, e construiu uma carreira ali multifacetada, a gente poderia dizer.
Ela tem uma ascendência mista, né, tanto de Barbados, Noruega e russa. Ela foi descoberta quando ela tinha 20 anos, enquanto ela trabalhava como bartender, né? E ela acabou estrelando em vídeos de artistas como Jay-Z e o Usher, tá? Ou seja, a menina conhece os bastidores de Hollywood, né? Os bastidores das celebridades. Se você parou 5 minutos na sua vida para pesquisar sobre Jay-Z e Usher, você sabe que as histórias são estranhíssimas, né? Ela estudou psicologia forense na York University e ela apresenta o The Joe Budden Podcast desde 2022 e ela também criou Hot and Bothered, um programa sobre bem-estar para mulheres acima dos 40 anos de idade. Então, ela acabou sendo conhecida também por criticar alguns dos estereótipos ali da fama, né, da indústria da música. E ela falou sobre esses perigos que envolvem a busca desenfreada pela fama. Quer ver um outro filme sobre isso? Também é um filme que tem cenas estranhas, você tem que tomar muito cuidado. É o filme Mulholland Drive, tá? Do David Lynch. É um filme que vai mostrar uma menina do interior que vai para Hollywood querer achar a fama e ela destrói completamente a sua vida nessa busca, atropelando todos os suas convicções morais. Então, tome muito cuidado com esse filme, é um filme espiritualmente pesado. Existem cenas ali comprometedoras para um cristão, mas é um filme que, se você sabe interpretar, é um alerta. Cuidado com a busca desenfreada pela fama. Você pode acabar não apenas destruindo a sua vida, mas destruindo literalmente, perdendo a sua vida. Tá? Acabei dando spoiler, mas é o que acontece no filme. O filme é antigo já, né? Então, olha o que a Savannah Ford vai dizer. Abre aspas. Antigamente, a fama era um subproduto do sucesso. Hoje é o objetivo final. Se o seu único propósito é ser famoso, você fará qualquer coisa para chegar lá. Assinará o seu nome em sangue num contrato com o diabo. E isso é uma rua sem saída, que não vai te levar para lugar nenhum. E ela confessou ter testemunhado artistas abandonarem os seus códigos morais e os seus sistemas de valores, se é que você está entendendo o que eu estou falando, em troca de um momento fugaz debaixo dos holofotes. E ela continua dizendo, abre aspas, eu vi pessoas sacrificarem tudo por um pouco de fama. No final, não vale a pena. Realmente não vale. E por que eu estou fazendo isso nesse momento da aula? Eu estou mostrando para você que, para quem acredita que isso tudo é viagem, lorota, maluquice e palhaçada, diga para eles que falaram publicamente que fizeram essas coisas, diga para eles que é palhaçada. Eu nunca fiz. Eu conheço pessoas que fizeram, mas eu, Daniel, nunca fiz. Então eu não sei. Pode ser tudo delírio. Mas pessoas muito famosas e poderosas contaram em detalhes o que fizeram para chegar até o estrelato. Bob Dylan não é Bob Dylan. O nome dele é Robert Alan Zimmerman. Por que ele mudou de nome? Será que foi na época que ele mudou de identidade espiritual também? Bob Dylan nasceu no dia 24 de maio de 1941 em Duluth, no Minnesota. Então, Bob Dylan é um cantor, compositor e poeta que é um dos maiores artistas do século XX. O cara é um ícone do folk, do rock, né? Canções dele como Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, marcaram ali toda uma era, né? O movimento pelos direitos civis, contra o conflito do Vietnã. O cara tem mais de 50 álbuns, 600 canções, Prêmio Nobel de Literatura em 2016, de tão profunda que era a sua veia poética. Só que você vai perceber que ele mesmo disse que não era ele que fazia as músicas. Então ele copiou de alguém, tinha um ghostwriter. Eu acho que tinha um demon writer, né? Não era só um ghost. O Dylan, né, ele ofereceu ali uma declaração louca, né? Quando ele reflete sobre o seu processo criativo das suas canções mais antigas, né? Quando o entrevistador do programa 60 Minutes, que é um dos programas mais célebres de jornalismo investigativo dos Estados Unidos, quando o apresentador perguntou para ele a inspiração por trás das músicas, ele fala, é uma magia, é uma força sobrenatural. Ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, eu não sei como eu escrevi aquelas músicas. Era como se houvesse uma magia diferente, algo penetrante.
Não era um truque de palco, era outra coisa. Disse ele, citando trechos das letras das suas músicas. Ele fala, como é que alguém consegue escrever isso? Não fui eu que escrevi, né? Mas a revelação mais chocante vem quando ele diz qual que é o motivo pelo qual ele ainda continuar fazendo show. Porque o cara é de 1941, né, pessoal? Já tá meio coroa, né? E aí o entrevistador do 60 Minutes pergunta, por que você ainda faz shows? Por que você ainda faz isso? E ele responde, abre aspas, tudo volta ao destino. Eu fiz um acordo há muito tempo e eu estou cumprindo minha parte, né? E aí o cara pergunta, eu poderia por acaso perguntar com quem que você fez esse acordo? E ele responde, abre aspas, com o chefe, o comandante supremo. Aí o cara fala, comandante daqui desse mundo? Ele fala, não apenas desse mundo, mas também do mundo que nós não vemos. Fecha aspas. Aí você fala assim, falou bobagem, né? Porque a Bíblia não fala que o inimigo é o comandante desse mundo. Pior que fala, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e ele é o príncipe deste século. Jesus fala, e ele nada tem em mim, vamos embora, né? O príncipe das potestades do ar, o príncipe deste século, o mundo que jaz no maligno, que cegou a humanidade para que eles não enxerguem a verdade. Muita gente vai perguntar, quem é esse chefe, o magnata da indústria? Claro que não, né? Uma mera força espiritual? Não, é mais sombrio do que isso, né? É um acordo faustiano, né? Do Fausto, do Goethe, né? Do Mefistófeles, né? Então, fica meio na cara que a elite do entretenimento faz certos contratos estranhos, em circunstâncias misteriosas, e participam ali de acordos e promessas que acabam amarrando a sua alma e o seu destino. A gente sabe que a indústria do entretenimento envolve muitas falas mirabolantes, mas quando você olha essas falas, os símbolos ocultos nos videoclipes, as mensagens nas entrelinhas das letras, a ascensão meteórica de artistas assim do nada, as confissões da Melissa Savannah Ford e do Bob Dylan reforçam essa ideia, né, de que a fama, pelo menos para alguns, pode ter um custo aí que vai muito além do trabalho árduo, né, e do talento natural. Então, enquanto o público fica idolatrando essas pessoas, em vez de cultuar o único que é digno de louvor e adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu todo o poder nos céus e na terra, segundo Mateus 28:18, a pergunta é, será que enquanto o público está idolatrando essas pessoas, eles não estão ignorando as sombras que sustentam essas pessoas? Lembrando do que a Melissa Ford falou, isso aí é uma rua sem saída que não leva a lugar nenhum, né? E o relato também do Bob Dylan sobre esse acordo serve como um lembrete de que, desculpa a frase, né, batida, nem tudo que reluz é ouro. Pelo contrário, a Bíblia diz, não vos admireis, que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, a pergunta é, para aqueles que sonham com a fama, será que a pessoa está disposta a pagar o preço final, né? É muito mais interessante você entregar sua vida para Jesus do que entrar numa furada desse tamanho aí, como essa. Você não concorda comigo? Então, para que essas pessoas possam ter a fama e ter a glória, eles se transformam em funcionários dessa agenda. Eles se transformam em propagandistas dessas agendas. E para eles propagandearem essas agendas, é necessário que eles atraiam as multidões para esse tipo de visão de mundo esotérica e é necessário também que eles estabeleçam altares. E é isso aí, é muito interessante a gente pensar, né? Os shows não são meramente festivais de entretenimento. Os shows são estabelecimento de altares. E a gente pode ver na Bíblia uma relação muito interessante com essa ideia, quando você vê que Deus chega para Abraão, que estava lá na cidade esotérica de Ur dos Caldeus, e Deus fala assim, em hebraico é Lech Lechá, saia tu, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E aí Abraão pergunta, para onde? Aí Deus fala, depois eu te mostro.
E aí Abraão sai de uma terra e vai para uma outra terra, peregrinar nessa terra. E Deus orienta Abraão a fazer um circuito em volta da região que Deus daria para ele. E você começa a ver, logo ali nos capítulo 12 de Gênesis em diante do livro de Gênesis, fica mais uma sugestão para você ler a Bíblia, você vê que Abraão ele vai circulando a área que Deus entregou para ele, que é uma área completamente dominada por esses seres sombrios. E o que ele faz? Ele estabelece altares em volta dessa região até o momento em que, no futuro, seus descendentes conquistam essa terra. Então, o que a gente aprende nesse trecho da Bíblia, das peregrinações de Abraão, a gente aprende que, espiritualmente, antes de uma terra ser conquistada fisicamente, ela é conquistada espiritualmente. E é isso que a gente está vendo na história da humanidade. Nós estamos vendo um ser espiritual que está conquistando a terra espiritualmente para depois tentar conquistar essa terra fisicamente. A conquista física dessa terra vai começar a acontecer depois que for assinado um acordo de paz entre o povo de Deus e os seus vizinhos, entre Israel e os filistinos, né? O pessoal do Jamás, o pessoal lá da Cisjordânia e por aí vai, ok? Então, na Bíblia a gente aprende isso. Antes de conquistar fisicamente uma terra, conquista-se espiritualmente a terra, estabelecendo altares. Quando esses caras, The Weeknd, né, Lady Gaga, Katy Perry, todas essas celebridades estão fazendo esses shows, eles estão estabelecendo altares para que essa terra seja conquistada, né? Então você olha a situação do Brasil, já não está às mil maravilhas, né? Mas com isso chegando, é motivo de preocupação pra caramba, ok? Vou te falar, preocupa. Preocupa porque a última vez que a rainha, a suma sacerdotisa desse pessoal, fez um show aqui no Rio, terminou mal pra caramba, né? A consequência não veio pro Rio, veio pro sul do Brasil, mas foi triste. Só que aí, quando você lembra que não só Porto Alegre, mas também Rio de Janeiro estão naquela lista das cidades resilientes da Fundação Rockefeller, aí você pergunta, será que chegou a vez do Rio de Janeiro? Deus queira que não. Meus amigos, com base nisso tudo que a gente falou, a nossa atitude deve ser, como o perfil aí, Revisão de Conformidade disse, precisamos orar muito. É isso, meu amigo. A gente deveria orar muito. Orar sem cessar. Se eu pudesse te dar uma dica, a minha dica para você é: entrega a sua vida a Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, busca ao Senhor enquanto se pode achar, abandone o pecado e busque discernimento de espírito da parte de Deus, né? Receba e busque da parte de Deus não só os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilha, variedade de língua, interpretação de língua, discernimento de espírito, mas busque também o fruto do Espírito. E nesse ano, se o Senhor Jesus assim o permitir, você vai me ouvir falar muito sobre fruto. O fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade e a bondade. Se a gente olhar o mal e o mal nos servir de incentivo para nos aproximarmos do bem, a reação foi boa, foi bem aproveitado. Porque essa é a função. A função das trevas é você valorizar mais a luz. A função do sofrimento é você valorizar mais a paz, né? A função das batalhas é você valorizar mais o momento pacífico. Então, essa reflexão, essa aula, esse conteúdo não é para te gerar medo. A não ser que seja o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, ok? Você tem que ter medo de se afastar de Deus. Você tem que ter medo de não servir a Deus. Você tem que ter medo de ser enganado. É isso que você tem que ter medo.
Mas não medo, temor, respeito, ok? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus. Então, toda essa conversa não é para você ter medo. Se você está tendo medo, você não conhece o verdadeiro amor. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque Jesus fala, não existe amor maior do que esse, o dar a vida pelos seus amigos, e eu estou dando a minha vida por vocês. Quando você entende que Jesus deu a própria vida por nós, e você entende esse amor, você perde o medo. Porque você sabe que ele já entregou tudo que ele tinha em nosso favor. Ele entregou a sua própria vida. E Deus entregou o seu próprio filho. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você entende o amor de Deus. Deus entregou o seu próprio Filho e o seu próprio Filho voluntariamente se entregou em favor da humanidade. Isso é o verdadeiro amor. Jesus fala, não existe amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Jesus fez isso voluntariamente, porque ele quis, ok? Se ele teve um amor tão grande que ele entregou a si mesmo por nós, isso nos tira o medo. E aí a gente entende quando a Bíblia fala o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Porque se você sabe que Deus te ama e você ama a Deus, você está conectado com Ele. E quem está conectado com Ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que parecem ruins. Quando Jesus falou, agora eu vou para a cruz, né? Vou perecer na cruz, mas depois eu volto. Pedro achou que aquilo era ruim. No capítulo 16 de Mateus, ele fala, de jeito nenhum, Jesus, vou deixar que isso aconteça. Porque ele não entendeu que aquilo que parecia ruim, na verdade, era bom. Porque Jesus ir para a cruz era a salvação da humanidade. Sem Jesus ir para a cruz, a humanidade não seria salva. Então Pedro fala para Jesus, não vou deixar isso. O que Jesus diz para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. Porque você quer convencer o mundo que tudo que parece ruim é ruim. Não. Tem caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. E tem caminhos que aos olhos dos homens são maus, mas que conduzem à salvação. Porque as coisas espirituais só são entendidas espiritualmente. O homem natural não entende as coisas espirituais porque as coisas espirituais parecem loucura para o homem natural. As coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. O homem espiritual entende todas as coisas espirituais e as naturais. O homem natural só entende as coisas naturais. E para o homem natural, as coisas espirituais lhe parecem loucura. Ok? Então, tudo isso que a gente está falando hoje do show da Lady Gaga parece loucura para quem não é um homem ou uma mulher espiritual. Mas quando você vê o que a própria Lady Gaga fala que ela está fazendo, você vê que ela que deve ser a louca então, né? Porque ela está fazendo isso propositalmente. Inclusive, acabei de ver uma notícia hoje sobre a Lady Gaga, de que a Lady Gaga agora, notícia de um mês atrás, ela estava com problemas psicológicos e ela teria perdido o contato com a realidade. Tá? E ela, num documentário, ela chega a falar que já teve surto psicótico, né? E depois disso não foi a mesma mulher. Em 2018 e 2019 ela cancelou uma série de shows por causa disso, tá? Então, o que significa isso? Se alguém é doida, acho que ela que é doida, né? Porque ela já teve transtorno de estresse pós-traumático, ela diz que tem fibromialgia, e ela mencionou também vários obstáculos de saúde mental, ansiedade, depressão. Então, eu fico me perguntando, será que esse embaralhamento da mente dela veio depois desses comprometimentos, desses pactos? A gente sabe que isso acontece muito, né? Então, meus amigos, nós precisamos orar por essas pessoas. É claro que você vai entrar num vespeiro grande, né? Então, essas pessoas não devem ser alvo da nossa raiva e do nosso ódio, devem ser alvo da nossa misericórdia. Porque essas pessoas têm fama, têm glória, têm Oscar, têm prêmio, têm dinheiro, têm avião, têm jatinho, mas não tem alegria, não tem felicidade, não tem paz. Então, a Bíblia diz que um bom nome é melhor do que as muitas riquezas.
É exatamente isso. Por que que essas pessoas estão sempre insatisfeitas? É porque elas não têm aquela coisa que pode preencher o vazio que tem dentro de todo homem, conforme Dostoiévski escreveu, né? O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. O que que significa isso? O vazio é grande pra caramba e ele só pode ser preenchido por Deus. Dinheiro não preenche, fama não preenche, avião não preenche, carrão não preenche, casa na praia não preenche, cobertura em Nova York não preenche, não preenche. Você pode... Eu me lembro do filme Advogado do Diabo, quando o John Milton, né, que é o personagem do Al Pacino, que é o próprio diabo, ele está tentando convencer o Keanu Reeves a fazer uma aliança com ele, né, com o diabo. E ele fala, eu vou te dar tudo, poder, fama, glória. Aí ele fala, e o verdadeiro amor? Aí ele quebrou, né, o diabo, né? O diabo fala assim, amor já foi comprovado, são meras reações bioquímicas no cérebro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não existe amor maior do que esse, entregar a vida pelos seus amigos. Então, esse amor que a gente vê hoje, do pai que chega para o filho e fala, meu filho, eu te amo, pode fazer o que você quiser. Pai, posso pegar teu carro, mas eu tenho só 12 anos de idade, pode pegar o carro. Pai, posso sair de noite aí com meus amigos, mas eu tenho só 10 anos de idade. Pode sair, porque eu te amo. Isso não é amor. Isso não é amor. O pai não quer nem saber desse filho, ele está jogando o filho aos leões. Agora, o pai que repreende com sabedoria é aquele que ama de verdade. Meu filho, eu não vou deixar você sair porque eu te amo. Podem acontecer coisas terríveis com você. Ah, pai, mas pô, você não me deixa fazer nada. Está escrito na Bíblia, Deus repreende aqueles a quem ele ama. Esse é o verdadeiro amor. É um problema pedagógico da pedagogia atual e é um problema espiritual. Eu falei, eu não sei se você percebeu isso, que Deus nos repreende porque ele nos ama, né? No livro de Deuteronômio fala, eu repreendo aqueles a quem eu amo. Assim como um pai repreende o seu filho. Como eu escutei da minha amiga Nívia Soares, esposa do meu amigo Gustavo Soares, uma frase de alta sabedoria, ela falou o seguinte, quando você vê o seu filho chegando perto de um penhasco, você não fala, filho, eu te amo. Você dá um grito e fala, sai daí, você tá maluco, quer morrer? Esse é o verdadeiro amor, né? O pai que não tá nem aí, ele vai falar, pode brincar aí, filho, não vai acontecer nada não. Então, Lúcifer, seja repreendido em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, ele fala isso para os seus filhos, pode fazer tudo o que você quiser, porque eu te amo. No fundo, ele sabe que não ama. Porque esse é aquele pai que não ama o filho, que fala, pode beber gelado, andar descalço, sair na rua com esses amigos aí. Esse é o amor que o Lúcifer oferece. Agora, o amor que Cristo oferece eu repreendo aqueles a quem eu amo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e toma a sua própria cruz. Ok? Esse que são duas pedagogias e são duas propostas espirituais. Você ensinar o teu filho a verdadeira pedagogia é batalha espiritual, ok? Então tem tudo a ver com o que a gente está falando. Para essas celebridades, o inimigo fala, eu vou te dar tudo o que você quiser. É aquele pai que dá tudo para o filho. O filho fala, pai, eu quero um videogame novo, ele dá. Pai, eu quero um skate novo, ele dá. Tudo que o filho pede, ele dá. Acontecem dois problemas. O filho fica mal acostumado e ele não valoriza o que ele tem, porque é muito fácil. O que não custou nada, não vale nada, ok? Me lembro do Patrick Bet-David, que é um bilionário, e ele tem o PBD Podcast, e ele é um bilionário. E ele diz que quando ele está passeando com os filhos fala, pai, eu quero aquele videogame. Ele fala, ok, ele compra na hora. Aí quando chega em casa, o filho, me dá aí. Ele falou, não, me dá aí não. Ele esconde o videogame e fala, para você ter acesso a esse videogame, você vai ter que ler esses 10 livros. Ok? Eu tenho amigos também, pastores, né? Thaís Croitor e Mauro Croitor, né? Um abraço para eles. Que o filho deles, Miguel, cada livro que o Miguel lê, eles depositam um valor numa poupança para ele, que ele vai sacar quando tiver 18 anos. É um garoto novinho, uma criança, que já leu livro que a maioria de vocês acho que não leu, ok?
Então, ficam essas sugestões para vocês. Essa diferença do Patrick Bet-David e da família Croydon é a diferença em que o que Deus faz com os seus filhos e o que Satanás faz com os seus filhos. Satanás chega para Lady Gaga e fala, ó, vou te dar poder, glória, parará, você só precisa entregar sua alma para mim e pregar minha doutrina. Ela fala, tá ótimo, só que ela se esquece que amor ela não vai conseguir. Ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem sossego, tá cheia de problema e não resolve, ok? Então, meus amigos, ao que tudo indica, vão tentar criar um altar novo no Rio de Janeiro. Só que a última vez que a sumo sacerdotisa Madonna criou um altar no Rio de Janeiro, deu um prejuízo enorme pra gente. Ah, Daniel, foi coincidência. Será? Lembre-se o que o apóstolo Paulo ensinou, não há nenhum outro posto por quem podemos ser salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo, ok? Só, ele é o único, tá? O livro de Colossenses fala, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é plenamente Deus e nele nós temos a salvação. Esses caras todos têm alter egos, né? Porque entra um espírito nele aí, ele fica meio confuso. A Lady Gaga tem, entre os seus muitos alter egos, tem um que é masculino, que é o Dom Caldeirão, parece tipo assim, um Elvis Presley, né? Meus amigos, você precisa saber dessa conexão, porque se você entender a aula de hoje e assistir essa aula de hoje, você vai entender a importância da gente orar pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil para o que vai acontecer nesse sábado, porque é muito sério. Quem mora no sul do Brasil sabe que o negócio ficou sério, ok? Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, e que Deus nos proteja de qualquer abertura de portal, qualquer coisa oculta que seja lançada contrária ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Assim nós declaramos e decretamos em nome de Jesus. Amém.